A campanha da Fraternidade 2021 e o recrudescimento do discurso de ódio. Bom dia, Cris, bom dia a todas as ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na coluna de hoje sobre os direitos humanos aqui da Rádio Noroeste, nós gostaríamos de dialogar sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica que está sendo lançada hoje em todo o Brasil e que, como vem acontecendo de 5 em 5 anos, ela envolve católicos através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e outras religiões cristãs que se aglutinam no Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, CONIC. Essa iniciativa de campanhas ecumênicas, que já vem acontecendo há alguns anos, de 5 em 5 anos, é uma iniciativa que foi pensada numa perspectiva do ecumenismo que se fortaleceu muito a partir do Concílio Vaticano II, Papa João XXIII, depois Papa Paulo VI e outros. Uma iniciativa de unidade dos cristãos em defesa de questões como a paz, não violência, enfim, princípios que são fundamentais e caros ao cristianismo do ponto de vista dos seus princípios originais, das suas ideias, né, da própria teologia. E esse ano, essa campanha ecumênica tem como tema fraternidade e diálogo. E isso foi trabalhado nos materiais da campanha, tentando dialogar com o que tem sido observado, não só pelos organizadores da campanha, mas por muitas outras pessoas, que é um crescimento, um recrudescimento do discurso de ódio no nosso país e muitas vezes embasado pretensamente, muitas vezes de forma bastante oportunista política, em um discurso que se diz religioso. No caso do cristianismo, seria interessante observar algo que nos parece ser uma matriz fundamental para quem se afirma cristão: os evangelhos. Podemos falar de outros textos, mas vamos aos evangelhos e nos evangelhos vamos fazer todas as leituras possíveis e perguntar onde nos evangelhos se encontra fundamento para algum discurso de ódio com base numa prática cristã. E não se encontra. Muitas pessoas, teólogos, pesquisadores, já têm feito isso ao longo de muitos anos, e o fato é que um discurso de ódio com base no cristianismo é uma completa contradição, quando não uma absurda hipocrisia. E quando se fala em discurso de ódio, é importante registrar que ao longo da história, muitas vezes, talvez na maioria delas, de maneira também oportunista, um discurso religioso, sectário, foi utilizado até para motivar guerras. Nós temos na história chamadas guerras religiosas e sabemos muito bem que a religião era um pretexto para disputa por terras, riquezas, poder de Estado, poder do capital. Então não é uma novidade o uso oportunista da religião para alcançar outros objetivos, e também não é uma novidade que esse uso oportunista é legitimador ou provocador de gravíssimas violências. A história tem inúmeros registros, nós não vamos poder aqui gastar o nosso tempo fazendo esses registros, mas são muitos, infelizmente são muitos. E, lamentavelmente, mesmo com todo o avanço tecnológico e uma série de outros pontos onde o avanço da ciência, esse uso oportunista ele não cessou e ele vem, em um período de alguns anos, se tornando, não só no Brasil, mas em outros países. Esse fenômeno não é só brasileiro, é importante registrar, no Brasil e em outros países, sendo utilizado para negação de direitos de determinados setores da sociedade, como, por exemplo, os direitos da população LGBTI, que aqui no Brasil nós vemos sendo questionados, criticados, especialmente por setores ligados a um discurso pretensamente religioso que usa
uma metodologia fundamentalista e que é de uma agressividade que chega a espantar quem lê os evangelhos. Não há nada nos evangelhos que justifique esse discurso de ódio, mas ele é feito por pessoas que se indicam cristãs. E talvez não deva se estranhar, mas olhem ao ponto que chega esse recrudescimento do discurso de ódio, esse fanatismo e essa violência. Cristãos conservadores, fundamentalistas, atacando os segmentos que lutam por direitos das mulheres, LGBT e outros, não é uma novidade. Porém, olha o que nós estamos vendo agora. Organizadores e organizadoras dessa campanha da fraternidade, cujo título é Fraternidade e Diálogo, não são chamados a dialogar por aqueles que têm críticas à campanha, são atacados, e atacados com um nível de agressividade e de violência verbal absurdo. A pastora Romy Bank, que é uma das pessoas da articulação dessa campanha, secretária executiva do CONIC, tem sofrido ameaças que beiram ameaças para além do ataque verbal. Ela, inclusive, tem já colocado que alterou um pouco dos seus hábitos porque teme que a questão passe dos ataques verbais. E os ataques verbais já são graves, mas pode chegar além disso. Por outro lado, em Campinas nós temos um exemplo recente, né, desse nível de intolerância, desse nível de agressividade. É realizada já há muitos anos, tradicionalmente, no período próximo ao 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, é realizada a Missa Afro. É uma missa com liturgia católica, mas com aspectos da cultura africana presentes naquela celebração. Isso vinha acontecendo já há muitos anos e com tranquilidade, com a beleza daquela celebração e com a felicidade dos cristãos e cristãs negros e negras pela realização daquela celebração. Pois em 2019, a Missa Afro, realizada em Campinas, provocou ataques de um nível de agressividade altíssimo por parte de católicos conservadores. Isso tem registro, inclusive, em vídeo. Na época foi extremamente preocupante. Inclusive, lamentavelmente, muitos jovens católicos conservadores desqualificando o padre Paulinho, que era o padre que estava fazendo a celebração, atacando os demais presentes na Missa Afro, dizendo que aquilo destruía o catolicismo, que aquilo não era catolicismo coisa nenhuma. E quando nós fomos verificar algumas das pessoas que emitiam aquelas postagens, inclusive na internet, aí também tinham ataques ao Papa Francisco, como se ele estivesse sendo condescendente com práticas não católicas. Enfim, um conjunto de vertentes, de vetores, de ataques, de discurso de ódio em nome da religião. É lamentável que isso aconteça e é preciso repudiar esse tipo de ataque. O mundo religioso, né, até na defesa que fazemos da laicidade, é um mundo que não deve ter uma intersecção com o Estado. A laicidade deve manter essas esferas como autônomas. Mas é evidente que na sociedade as religiões cumprem um papel. Elas cumprem um papel porque elas dialogam com milhões de pessoas, a maioria da população se identifica como cristã no Brasil, elas dialogam com milhões de pessoas. E é lamentável que igrejas, instituições ou pessoas ligadas a igrejas utilizem esse espaço tão importante da vida do ser humano, que é a espiritualidade e a religiosidade, para fomentar discurso de ódio. Então, importante toda a nossa solidariedade à pastora Romy e a todas as organizadoras e os organizadores dessa campanha da fraternidade. Fraternidade é diálogo, independente de convicções religiosas. A ideia de fraternidade e diálogo é uma ideia que, inclusive, transcende uma religião ou duas ou três religiões, é uma ideia importante para uma sociedade democrática. Então, nossa saudação àqueles e aquelas que aceitaram o desafio de construir essa campanha, nossa solidariedade às pessoas que estão sendo atacadas e o nosso chamado
aqui no nosso dia a dia nós repudiamos esse tipo de prática de discurso de ódio. Muito obrigado.